Imagine que você mora numa cidade super pequena no interior de um país. Até aí tudo bem. Só que do nada as pessoas começam a enlouquecer por conta de espirais. O que você faria? Você acharia que isso é normal? Acharia que as pessoas têm algum problema mental? Que estariam, sei lá, tendo um delírio coletivo? Ou, na verdade, o que está acontecendo é realmente real? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Terra e hoje eu vou falar com vocês sobre um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Uzumaki, de Junji Ito. Bom, queria falar pra vocês sobre o Uzumaki. A primeira coisa é que é um dos melhores mangás de terror já escritos. Eu não sei se vocês conhecem o Junji Ito, mas Junji Ito é um dos maiores mangakás do Japão. O que é um mangaká? Mangaka é toda a pessoa que escreve e faz desenhos dos seus próprios mangás. É um criador de mangás. E Junji Ito é considerado um dos melhores do gênero de terror, porque ele é considerado, assim, um gênio mesmo. E, de fato, ele é. O mais bizarro da história desse cara é que ele antes era um técnico em prótese dentária no Japão. Ele trabalhou durante muito tempo nessa profissão, ele tem a formação técnica, e as irmãs dele já desenhavam há muito tempo. E aí o engraçado é que elas viraram pra ele e falaram assim, faz uma história aí então. Tipo, botou na roda, jogou no jogo ali, e ele fez a primeira história dele, que chama Tommy, e ele tentou concorrer a um prêmio onde o próprio jurado que estava lá é o criador deste prêmio, né? O prêmio leva o nome dele lá no Japão. E o cara conseguiu uma menção honrosa nesse prêmio. Então, assim, foi a primeira coisa que ele fez e já conseguiu uma menção honrosa. Ele pode não ter ganhado, mas, assim, o trabalho dele teve uma evidência, teve uma relevância, e não é à toa que ele é o que ele é hoje. Essa edição de Uzumaki, ela é lançada pela editora Devir, pelo selo Tsuru. O selo Tsuru é o selo da Devir que lança os mangás. Eles têm outros títulos também. Não sei se todos esses outros títulos são só de terror ou tem outros tipos de mangakás, mas esse daqui eu comprei há muito tempo atrás e eu vou ser sincera pra vocês que eu não lembro nem aonde eu comprei. Mas essa edição é muito legal, porque ela tem uma jacket aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, dá pra ver. Ela tem uma jacket aqui bem legal, que na verdade mostra, né, os dois personagens principais, o Suishi e a namorada dele. E aqui a gente tem a capa original, que é muito, muito, muito assustadora, que é, na verdade, um spoiler, mas vocês vão entender quando vocês virem isso aqui. Uzumaki, como eu falei pra vocês, significa espiral, e essa história vai se passar numa cidadezinha do interior. Kurozu. Essa cidade se chama Kurozu. Eu não sei se a pronúncia tá certa. Se você fala japonês aí, pode me corrigir, porque eu não falo, obviamente, deu pra perceber, né? E essa cidade é uma cidade muito pequena no interior do Japão, em que dois adolescentes, que são um casal de namorados, vão começar a passar por experiências muito esquisitas envolvendo espirais. Eles são Kirie... Eles são Kirie Goshima e Suishi... Eles são Kirie Goshima e Suishi Saito. O Suishi começa a perceber um comportamento muito esquisito, principalmente no seu pai, que começa a observar ali na cidade espirais em todos os lugares. Então ele começa a ver um pequeno caracol no chão, ele começa a perceber coisas ao seu redor que são espirais, e aí ele começa a ficar completamente louco por essas espirais. Ele só consegue falar das espirais, ele só consegue agir dessa forma, ele tenta fazer várias coisas com o seu corpo que virem espirais, e aí o coitado do Suishi começa a achar que o pai dele está enlouquecendo. De fato, o pai dele está enlouquecendo. Mas o mais intrigante dessa história é que Junji Ito consegue transformar uma coisa tão pequena como uma espiral que, se você prestar atenção, nós temos muitas coisas na natureza que são espirais, como eu falei, por exemplo, o caracol, e até dentro das nossas orelhas nós temos os nossos labirintos, que são nada mais do que espirais. Então ele começa a observar essas pequenas coisas na natureza e achar fascinante essas espirais. Só que começa a virar um delírio coletivo nessa cidade. As pessoas começam a levar muito a sério o fato de muitas espirais estarem aparecendo. Aí você vai me perguntar, nossa, mas o que tem de terror em espiral? Meu Deus, que coisa bizarra, de onde ele tirou isso? Bom, aí é que tá. Como é que uma espiral consegue ser tão assustadora? Bom, se você levar em consideração que você mora numa cidade muito pequena, em que todo mundo se conhece, e aí você começa a ver que o comportamento dessas pessoas está começando a se alterar, e outras coisas no ambiente também estão virando espirais, é muito assustador.
Era como se as pessoas saíssem na rua e tudo virava uma espiral. As nuvens, elas viam espirais. A fumaça de uma fábrica virava espiral. O comportamento dos animais tinha alguma espiral envolvida. Então tudo isso começou a virar algo que começou a consumir a cabeça das pessoas. Outra coisa importante que a gente deve levar em consideração do mangaka Junji Ito é que ele se inspira muito em Lovecraft. Então vocês conseguem ver durante todo o mangá essa aura Lovecraftiana, digamos assim, crescendo naquela pequena cidade do interior do Japão. Ou seja, a gente começa a ver coisas que são pequenas e até certo ponto não nos amedrontam, se tornando coisas muito grandes, muito assustadoras, muito espiritualizadas e bizarras e esquisitas, e a gente começa a ficar extremamente assustado junto com os personagens. Eu não consegui parar de ler, e ó, vocês podem ver que ele é um mangá muito grande. Na verdade, esse mangá ele foi publicado de 1998 a 1999, tá certo isso? Sim. E começou em julho de 98, sendo publicado somente em fascículos numa revista japonesa. Então ele saía somente algumas partes e depois ele foi compilado e virou esse mangazão aqui que a gente tá vendo, com muitas páginas. Esse daqui, se eu não me engano, ele tem mais de 600 páginas. Se vocês não contarem com a parte extra que vem aqui, inclusive, ele tem cerca de 640 páginas. Então, ficou mais de um ano saindo histórias deste mangá. Outra coisa que eu acho muito interessante no trabalho do Junji Ito é o fato dele saber muito bem posicionar as figuras de maior terror dentro da história. Ou seja, a gente tem muito medo do que está acontecendo, principalmente porque a qualquer momento você pode se assustar de uma forma bizarra. Eu lembro que eu estava lendo um outro mangá do Junji Ito, que ao final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês que eu tenho mais 2 mangás dele aqui. Um lançado pela Dark Side, que é uma compilação de várias histórias de terror muito boas, e outra que é sobre os gatos dele. Ele fez um mangá sobre os gatos e como esses gatos eram assustadores e tudo mais. Mas o mais genial dele é a maneira que ele faz com que a gente sinta medo. Geralmente a gente tá lendo lá os mangás na maior boa e tipo super entregado com a história, entregado. É o cara do rap, né? Entregador. A gente tá lendo as histórias e ficamos muito intrigados com o que tá acontecendo, e quando você vira a página, o susto vem, o surto vem também, porque o desenho dele é extremamente assustador. Eu vou mostrar pra vocês um outro mangá que eu tenho aqui, pra não dar spoiler desse aqui, principalmente, né, do Uzumaki, mas só pra vocês terem uma ideia de como funciona esse tipo de técnica que ele usa pra fazer os seus desenhos. Tá lá, uma página, né, normal da HQ, do mangá, inclusive, desculpa. E aí você vira e toma um baita susto com isso. Esse é o tipo de terror que o Junji Ito faz. Ele faz com que as obras dele sejam extremamente expressivas. Você consegue sentir o terror dos personagens. É muito palpável isso. Então a maneira com que ele passa isso pro leitor é muito incrível. Eu recomendo demais para vocês, não só o Uzumaki, mas qualquer obra desse mangaka. Eu gosto muito de obras de terror, eu sou apaixonada, fascinada por tudo que é de terror, tudo que envolve essas coisas de mistério e suspense. E se você gosta do gênero, eu super recomendo que você leia os HQs. Ai, droga. Eu super recomendo que você leia os mangás do Junji Ito, porque você vai gostar com certeza absoluta. Como eu falei, esse daqui é da Dark Side e parou de gravar. Como eu falei pra vocês, essa edição é da Dark Side, você pode encontrar no site deles, eu acho que tem até na Amazon. Tava esgotado, mas eles relançaram agora no Loop da Dark Side. Dark Side, conte comigo se você quiser, tá? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim. Pode ligar pras outras pessoas também, mas liga pra mim, por favor. E o que eu queria dizer pra vocês é que vale muito a pena. Capa dura, a edição é maravilhosa, como todas as edições da Dark Side. E, sério, eu amo Junji Ito, sou muito suspeita. E esse outro aqui é pra também quem é fãs de gato. O Junji Ito, ele tinha, na verdade, né, 2 gatos, um deles já veio a falecer, que essa história aqui é bem antiga, inclusive foi uma das primeiras histórias que ele fez. E aqui ele vai contar sobre esses gatos, como esses gatos são assustadores e tal, e na verdade é só uma tiração de sarro com os gatos dele. Ele tem 2 gatos, como eu falei, e um deles tem como se fosse uma caveira nas costas. Ele desenha essa caveira perfeitamente, falando como se
os gatos tivessem, na verdade, o grande mal dos gatos é que eles fazem com que a gente se apaixone por eles e eles controlam a nossa vida. Então nada mais é que uma tiração de sarro, uma pessoa que ama gatos, assim como eu também tenho um gato. Então, se você gosta de gato, gosta de animais, você vai gostar dessa história também. Essa daqui só tem em inglês, eu comprei na Amazon. Eu não lembro quanto eu paguei, mas chegou super rápido, ela é bem fininha, é bem rapidinha de ler, eu li em um dia. E é uma fofura, e é muito engraçado, e mesmo assim tem elementos de terror também. Ele coloca vários elementos pra gente ficar com medo desses gatos, inclusive antes de eu ler esse mangá, eu achei que ele tinha transformado os gatos em monstros e tal, e na verdade não. Quando você chega ao final, você entende que ele só estava simplesmente fazendo uma ode aos gatos, de quanto ele e a esposa dele amam gatos. Então é muito, muito, muito bacana, eu me identifiquei muito, e se você gosta de gatos, como eu já falei 30 vezes aqui, meu Deus do céu, parece o Rec Repete do Gugu, né? Você lembra do Rec Repete? Do Gugu? Não? Mano, vou te mostrar depois. Você falava e ele repetia. Era só isso. Depois que eu li Uzumaki, eu comecei a pensar muito sobre coisas da nossa vida mesmo. Como a gente encara as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e como isso pode nos atingir. Eu achei isso genial, essa sacada do autor na história. E isso fez com que eu começasse a repensar algumas coisas e encarar outras histórias de terror que eu leio com outros olhos. De tão complexa que é essa história. Eu e o meu marido, a gente leu, inclusive, e a gente debateu bastante sobre a história, né, o que a gente achava e tal. E nós temos opiniões diferentes, e até hoje não existe um final fechado para Uzumaki. O Junji Ito nunca disse para ninguém o que ele queria passar com essa história. E nessa edição, existe até um embaixador japonês, se não me engano, que ele conta a opinião dele. Tipo, pra vocês terem uma ideia de quem foi lá ler e dar uma opinião. Então, cada um tem uma opinião sobre essa história, ela vai tocar cada pessoa de uma forma diferente. Isso é o que eu acho mais legal dessa leitura. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui do meu canal. Eu pretendo trazer mais conteúdos literários pra vocês. Eu amo ler, eu sou uma rata de biblioteca, uma traça de livraria, não sei nem como é que eu posso me denominar, mas eu gosto muito de ler e eu queria trazer mais coisas aqui pra vocês. Então, se você gostou, já ajuda aí a compartilhar esse vídeo, dá o seu like, comenta aí embaixo se você conhece alguma obra do Junji Ito, se você já leu alguma coisa dele, se você já tinha ouvido falar de Uzumaki, eu nunca tinha ouvido falar. Vamos conversar aí nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até breve.